Quando o assunto é herança, sempre existem dúvidas em relação à partilha dos bens, e isso acaba sendo ainda mais frequente no caso de pessoas solteiras e sem filhos. No caso de uma pessoa que faleceu e deixou herdeiros ou cônjuge, a sucessão patrimonial obedece à seguinte ordem na distribuição dos bens. Primeiro, metade para os descendentes e metade para o cônjuge. Segundo, metade para os ascendentes, pai e mãe, e metade para o cônjuge. Terceiro, cônjuge sozinho, na ausência de descendentes. Quarto, colaterais, ou seja, chamam-se os irmãos do autor da herança. Não havendo irmãos, chamam-se os sobrinhos do falecido. Não havendo irmãos ou sobrinhos, chamam-se os tios. Sem irmãos, sobrinhos ou tios, são chamados os colaterais de quarto grau, sobrinhos netos, tios avós e primos. Esses quatro tipos de herdeiros são chamados de legítimos, pois possuem algum grau de parentesco com o falecido. Dentro desse grupo, há ainda os herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Mas a pergunta que é o tema de nosso vídeo é: e no caso de uma pessoa solteira e sem filhos, quem ficaria com a herança? Neste caso, vai para os ascendentes, ou seja, os pais da pessoa falecida. Mas, se os pais não estiverem vivos, existem duas situações possíveis para o destino do patrimônio, que dependem da existência ou não de um testamento. Na ausência de um testamento, a lei considera como herdeiros os colaterais até o quarto grau, na seguinte ordem: irmãos, sobrinhos, tios e primos. Segundo a lei, os colaterais mais próximos excluem os mais distantes, exceto pelos sobrinhos, que podem representar os seus pais caso tenham falecido antes do processo de sucessão. Não existindo nenhum parente colateral, os bens do falecido irão para o Estado, mas isso não acontece logo após a morte. Nesses casos, normalmente o poder público não tem certeza sobre a existência de herdeiros e dá uma chance para que alguém se identifique nessa condição por meio da publicação de editais. Os editais são publicados no Diário Oficial do Estado, mas também podem ser publicados em jornais comerciais de grande circulação. Se nenhum herdeiro for encontrado ou se manifestar em até 5 anos da abertura da sucessão, daí sim os bens passam a pertencer ao Estado. Por isso, é aconselhável que uma pessoa solteira sem filhos faça um testamento registrado em cartório. Independentemente de a pessoa que morreu ter deixado irmãos, sobrinhos, tios e primos, ela pode destinar todos os seus bens a herdeiros testamentários, aqueles que não possuem vínculo familiar com o falecido, mas que constam no testamento. É bastante comum as pessoas solteiras, sem filhos ou ascendentes, deixarem bens para amigos próximos, cuidadores, instituições de caridade, organizações religiosas ou outras entidades. Lembrando que, no caso de um testamento, o mais seguro é fazê-lo de forma pública, feito na presença de um tabelião e com 2 testemunhas. Não que o testamento particular não seja igualmente válido, mas ele corre o risco de ser perdido, extraviado ou conter algum erro em sua elaboração, o que invalidaria a última vontade do falecido em relação à disposição de seus bens. Então, se você é solteiro sem filhos, deixe bem claro por meio de um testamento quem você deseja que seja seu herdeiro. Isso evitará muitas brigas familiares. E lembre-se, você não estará presente para resolvê-las.